Muito bem, vamos dar continuação nossas atividades desse mês. Nossa última quinzena, no mês de outubro. Continuamos com foco no Enem. Nossa atividade dessa semana, melhor, dessa quinzena, vamos trabalhar com introdução à geometria analítica. E nessa introdução vamos colocar os seguintes tópicos: distância entre dois pontos, as coordenadas do ponto médio de um segmento, baricentro de um triângulo e condição de alinhamento de três pontos. Na primeira semana, do dia 19 até o dia 24, nossa atividade inicial, o primeiro nosso tópico dessa atividade será a distância entre dois pontos. Temos aqui a definição da geometria analítica, a sua parte algébrica e também sua parte geométrica. Temos aqui a figura de um triângulo retângulo colocado no sistema cartesiano. Através dessa figura, vamos definir a distância entre o ponto A e o ponto B, usando, para fazer definição, nosso teorema de Pitágoras. Então temos aqui a distância ao quadrado é igual à subtração das coordenadas das abscissas ao quadrado menos as dos y também ao quadrado. Então você eleva aqui a raiz quadrada em ambos os lados. Então você vai ter, por definição, a distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada do xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. Temos aqui um exemplo prático. Dado dois pontos A e B, determina a distância entre eles. O ponto A você tem a abscissa é 2 e a ordenada é menos 3. No ponto B, a abscissa é 4 e a ordenada é 5. Então, nesse caso, você tem xa igual a 2, xb igual a 4, ya igual a menos 2, yb igual a 5. Colocando nossa fórmula, xb menos xa ao quadrado, yb menos ya também ao quadrado. Então vai ficar 4 menos 2 ao quadrado, 5 menos 3 ao quadrado. 4 menos 2 é o número 2, o quadrado de 2 é 4. Aqui eu tenho negativo com negativo é positivo, então fica 8, o quadrado de 8 é 64. Adicionando 4 mais 64, eu tenho 68. Fatorando, você vai ter 2 raiz de 17. Então a distância do ponto A ao ponto B. Nosso subtópico dessa primeira semana é ponto médio do segmento de reta. Então você tem dois pontos, ponto A e B, e quer saber o ponto médio desses dois pontos. Então podemos colocar essa semirreta no sistema cartesiano, onde você tem o ponto A e o ponto B. E aqui no centro você tem o ponto médio do segmento AB. Para você determinar, você pode usar xm, que é o ponto médio da abscissa, e o ponto médio da ordenada, que é ym. Ou você pode usar diretamente essa fórmula aqui e encontrar o ponto médio do segmento AB. Vai adicionar o xp mais xq dividido por 2, depois yp mais yq dividido por 2. E você tem as quadradas do ponto médio de um segmento. O exemplo 2, relacionado a determinar as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Extremidade A 1,9 e o B 7,5. Então você tem nessa condição o xa é o número 1 e o xb é o número 7. Ya é o número 9 e yb é o número 5. Você vai adicionar xa mais xb, que é 1 mais o número 7, dividido por 2, dá o número 4. Vai adicionar ya mais yb, que é 9 mais 5, dividido pelo número 2, e tem o número 7. Então, o ponto médio do segmento AB é 4,7.
4 é da abscissa e 7 é da ordenada. Nossa atividade da primeira semana. Colocamos aqui 5 questões. Essas 5 questões estão relacionadas à distância e também a ponto médio no segmento. Na segunda semana, do dia 26 até o dia 30, nossa atividade principal. Nosso primeiro tópico é baricentro de um triângulo. Colocamos aqui alguma definição de triângulos e logo a seguir colocamos a figura geométrica de um triângulo no sistema cartesiano e definimos seu ponto de baricentro. Para você determinar o baricentro de um triângulo, você vai adicionar todas as abscissas, dividir por 3 e também toda a ordenada, dividir por 3. Faz o somatório e tem a divisão por 3 para encontrar o baricentro de um triângulo. Então você pode usar essa fórmula aqui geral, vai adicionar as ordenadas e vai adicionar também as abscissas. O segundo tópico é condição de alinhamento de 3 pontos. Temos aqui a definição, como 3 pontos estão alinhados, então você tem que determinante de uma matriz de ordem 3, se for igual a 0, esse determinante, então os seus pontos estão alinhados. Temos aqui um exemplo prático, verificar se os pontos A, B e C são alinhados. Se eles estão alinhados, então o determinante desses 3 pontos vai ser igual a 0. Então você tem aqui o ponto A, o x é 5 e y é 5. Então tem aqui x, o primeiro elemento aqui é do ponto A, x5 e y5. O ponto B, o x é 1, o y é 3. Então a segunda linha nossa determinante, 1 e 3. E o ponto C, 0 e 5, que é a terceira linha do nosso determinante, que é 0 e 5. Então você tem a diagonal principal, para você fazer a multiplicação. Depois tem as suas paralelas. Então você tem 5 vezes 3 dá o número 3. 3 vezes o número 1 dá o número 15. A paralela da primeira diagonal principal, 5 vezes o número 1 dá 5. 5 vezes 0 tem um 0. E a terceira paralela, o número 1 vezes o número 1 dá o número 1. Vezes 5 eu tenho o número 5. Agora a secundária, voltando, você tem 1 vezes o número 1, o número 3 dá o número 3, e 3 vezes 0, aí eu tenho 0. E é esse 0 que aparece aqui na parte final. A segunda condição é o 5 vezes o número 1, que dá o número 5. Depois o 5, esse 5 vezes o número 5, que dá o número 25. Aí como aqui você tem sinais positivos, que está sendo o resultado, então você altera o sinal e coloca negativo. Aqui eu tenho 25 positivo, é a segunda condição, eu coloco menos 25. E na última condição, que é o 5 vezes o número 1, e o resultado vezes o número 1, então 1 vezes 5 dá 5, e 5 multiplicado por 1 tem um 5. Aqui deu positivo, então eu coloco negativo. Adicionando 15 mais o número 5, eu tenho o número 20. 20, você tira, adicionar aqui um negativo, que é menos 5, menos 25, que dá menos 30. Então você tem 20, tira 30, vai resultar o número menos 10. Menos 10 é diferente de 0. Isso conclui que os nossos pontos A e B, ABC, ponto ABC, não estão alinhados, ou seja, não são colineares. Nossa atividade da segunda semana, temos aqui 3 questões envolvendo baricentro e também condição de alinhamento de 3 pontos. Esse é o nosso breve comentário nessa atividade, dessa quinzena. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima. Valeu!